Bom dia, meus amados e amadas, boa tarde, boa noite. Hoje, 30 de abril de 2025, quarta-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. O nosso texto é Isaías capítulo 10, versículo 20, 21 e 22. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus para quem crê na Bíblia. Amém? Acontecerá naquele dia que os restantes da casa de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. O restante se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Amém? Esse texto é muito rico, vamos aqui aprender com ele, tá certo? O versículo 20 vai fazer essas afirmações no seguinte: acontecerá naquele dia que o restante da casa de Israel e o da casa de Jacó, se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu. Quem que os feriu naquele contexto? Aqui era o povo da Assíria que estava levando Israel cativo e tal. Então, todo esse contexto que o profeta já vem falando, se você acompanha, já está ciente disso, tá certo? Então, esse versículo aqui, ele está assim, de uma forma bem mais direta, destacando que Israel tinha confiado nas nações, tinha confiado nele mesmo, tinha confiado em deuses estranhos, né? Como ainda hoje pessoas confiam em todo tipo de Deus e às vezes faz maldade, porque não tem o Deus verdadeiro, tá certo? Então Israel ele tinha se estribado, ou seja, tinha confiado nas nações e em si mesmo, certo? No seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, na sua idolatria, né? E o versículo 20 vai dizer assim: com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Então isso significa que o profeta já está dizendo que haverá um tempo em que Israel haveria de confiar, ou seja, se estribar, né? Firmar, estar firmado, estar confiante, aí seria no Santo de Israel. O profeta já está dizendo isso, tá certo? Isso é o Deus Criador dos céus e da terra, que havia escolhido Israel como seu povo, e Israel tinha abandonado o seu Deus. Então o profeta já está dizendo: olha, vocês vão, que o processo vem todo assim, mas vocês vão aí se estribar, vocês vão se firmar em Deus mesmo, não tem jeito não. Tem que ser em Deus. Ou então, não dá certo. Versículo 21 diz assim: o restante se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Ora, esse texto, assim, ele vai destacar que ele está falando de restante. Então, já diz aqui que não vai ser todo mundo, né? Então, os que foram levados cativos, só Judá restou. Nós vamos aqui entrar no versículo 22, que o versículo 22 vai nos dar um panorama mais desse restante que ele está citando aqui no versículo 21, mas diz que o restante se converterão. Então haverá alguém que se converterá, e quando diz que é o restante, é porque não é todo mundo. Amém? Então o profeta já está vislumbrando e falando naquele contexto de Israel, de Judá. O versículo 22 é assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, olha, a promessa a Abraão foi que ele olhasse e contasse as estrelas, ou então a areia do mar, se fosse possível. Aí a promessa é que o povo seria, de Israel, seria dessa forma, seria um povo incontável, né? Então, o versículo 22, o profeta vai dizendo: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, ele vai dizer, o restante se converterá. Isso aqui é interessante, ele afirma: o restante se converterá. E vai falar de uma destruição será determinada, transbordante com justiça. É a justiça de Deus, tá certo? Judá pecou, Israel pecou, foi levado cativo. Isso é a justiça de Deus. Nós vamos trazer para os dias de hoje. Mas deixa eu dar aqui uma informação histórica, que isso aqui é história mesmo, se você pesquisar você encontra. Olha,
de todo Israel que foi levado para o cativeiro assírio em 597 a.C., só sobrou Judá, certo? E depois da tribo de Judá, dos que foram levados depois para a Babilônia, só restou assim, os que voltaram para Jerusalém, para restaurar Jerusalém. A Babilônia foi em 597 e o retorno para Jerusalém foi em 538. Então você vê que vai definhando o povo. Então só voltou, aí já no cativeiro babilônico, só voltou em 538 a.C., os que voltaram para Jerusalém. E a história vai dizer que dos que voltaram para reconstruir Jerusalém, só sobrou aí o pessoal da dinastia dos Macabeus com seus seguidores em 331 a.C. Então você vê que a decadência de Israel, nesse contexto, ela foi profunda. Isso é a justiça de Deus, meu querido. Você fica dizendo que Deus é bom, que Deus me ama, Ele te ama mesmo. Mas você precisa se converter. Israel, o povo escolhido de Deus, mas pecou, idolatria, prostituição, abandonou Deus, fazia toda desgraça, levado cativo, e sobrou pouca gente com relação àquilo que era. E é porque Deus é bom. Senão não sobrava ninguém. É a misericórdia de Deus, tá certo? Então isso é a justiça de Deus. Então a decadência de Israel, ela foi terrível. Tá certo? Olha, neste sentido, com relação à restante, e você caminha na história e vai ver Israel continuou abandonando Deus, não quis Jesus quando voltou. O fato, na realidade, é que esse restante, ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo, os que creem nele. O profeta aponta nessa direção, porque a história vai evoluindo. E Cristo veio, Israel não quis, matou Jesus, não recebeu ele como Messias. Continue esperando. Na vinda, eu já leio um texto aqui para você entender. Na vinda de Cristo, ele tem um negócio especial com Israel, e todo Israel vai se converter, tá certo? Isso é com Deus, tá bom? E eu creio porque a Bíblia ensina isso também. Mas aqui você vê a decadência. Levaram pela Babilônia, só sobrou Judá. Dos de Judá, só sobrou os que voltaram para restaurar Jerusalém. Dos que restauraram Jerusalém, só sobrou ali uma parte. E aí isso vai culminar com Cristo, porque é a revelação de Deus. Nesse sentido, o Cristo é o restaurador de Israel. Israel precisa se converter, e graças a Deus, porque isso foi aberto aos gentios. E na era cristã, hoje, para quem crê em Cristo, tanto faz ser israelita como gentio, que é quem não é descendente de Israel, vai estar nessa condição de salvo, seguro em Cristo. Amém? Então, olhar. Tem gente que diz assim, o Velho Testamento é passado. Não, muitas coisas já passaram. Tem a lei lá, algumas coisas que já passou. Mas tem as coisas espirituais, revelação apontando para frente, que vai culminar em Cristo. Isso é graça de Deus já no Velho Testamento, tá certo? Então, só Cristo ele pode reconciliar a humanidade com Deus através da sua graça salvadora, que Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, e nem das obras, né, para que ninguém venha contar vantagem aí. Mas nos prepara para uma boa obra. Então você faz o que é correto, o que é certo, não é para tentar ir ao céu, não. Você faz porque você já está convertido e pertence ao céu. Você é um verdadeiro israelita hoje. O israelita que crê em Cristo não é de nascimento físico, mas é de nascimento espiritual, como João escreve que é necessário nascer de novo, lá no capítulo 3 do Evangelho do apóstolo João, tá certo? Então aqui, o restante se converterá. Esse restante, essa conversão, o profeta já tinha avisado, lá no capítulo 7, quando ele vê já Israel abandonando a Deus, o Deus chama, o profeta diz: olha, tem um filho e bota o nome aí dele, um resto volverá. Esse termo ele tem um sentido de que o volverá é voltar-se para Deus. Então ele disse: olha, tem um restante aí que vai voltar-se para Deus. Deus já vem trabalhando isso há muito tempo, então isso só vai se concretizar em Jesus Cristo mesmo, porque o povo o ser humano, eu, ser humano, somos assim, obstinados pelo pecado, porque nascemos no pecado. Desde a geração, depois da queda de Adão,
O salmista vai dizer no Salmo 51 que ele nasceu em pecado me formou a minha mãe. Não que um casamento para gerar um filho seja pecado, mas é a essência humana depois da queda de Adão, já está no pecado. Então, aí Deus já disse, Isaías, bota o nome do teu filho, um resto volverá. Esse volverá significa voltar-se para Deus. Então, vai ter um resto que se volta para Deus. Amém? Então, essa conversão verdadeira, ela só ocorre pela fé em Jesus Cristo, tá certo? Porque o próprio Israel continua crendo no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está esperando Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir, eles vão crer na segunda vinda de Cristo agora, que ele não vem mais para morrer, vem para julgar. Você precisa se lembrar disso, tá certo? Então essa conversão verdadeira só ocorre em Jesus Cristo, tá certo? Pela fé nele, aí nós nos tornamos o Israel de Deus, hoje, esse que crê. Olha, Romanos 9, 26 diz assim, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, ou seja, para os que se convertem hoje. É a promessa de Deus, porque Deus quer salvar, Deus quer reconciliar a humanidade com ele, tá certo? Em Gálatas 6,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e a todos quantos andarem conforme esta graça, paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus, ou seja, os convertidos hoje. Amém? Deus aponta para isso. A história, Deus vai se revelando na história. Mas eu estou te abençoando hoje. Crê em Cristo, se volte para Ele. É converter-se, é crer, botar a sua fé em Cristo. Essa é a verdade da Bíblia Sagrada, é a verdade central. Tem igreja aí que nem o pastor sabe se é salvo. Esse está perdido, mas está mais perdido do que cego em tiroteio. Me perdoe, porque isso é um ditado popular, porque cego ele tem um senso muito normal. Eu vou dizer isso aqui. Eu vim uma vez dentro de um coletivo, aí subiu um deficiente visual. Aí um desses caras sacana que não tem respeito a ninguém disse assim, todo cego é corno. Aí o cego respondeu assim, corno é aquele que não vê. O cego vê, meu querido. Ele é só um deficiente. Eu só disse isso aqui, mas olha, volte-se para Cristo. Isso é a promessa de Deus, é a revelação de Deus, é o Israel espiritual, é o Israel de Deus, é o Israel que se converte a Deus. Quando Jesus voltar, ele vem julgar. Nesse momento a igreja já tem ido e volta. Aí a conversa é com Israel. E lá não vai ser mais pela graça não, querido, é pela perseverança. Hoje é pela graça. Você tem fé. Nem que corte o pescoço, você mantém a fé. Cortaram o pescoço de Paulo, mas ele disse, eu não nego Jesus. Tocaram fogo em Policarpo, o bispo de Esmirna, e ele também disse, não nego Jesus não. Vivo com ele 96 anos, porque nunca me fez mal, porque eu vou negar. Então, isso é fé. Esse cristianismozinho por aí que o pessoal está lhe enganando, é o cristianismo do tome lá da cá, que seguir a Jesus é renúncia e manter a fé viva nele. Amém? Essa promessa é graciosa. Desde lá, isso é graça de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa quarta-feira e Ele ilumine a tua vida e tu possa, assim, ter uma fé viva, exclusiva em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.